Graças paz, família IBJO, tudo bom com vocês? O Seminário Estagiário falando. Espero que todos estejam bem, para a honra e a glória do Senhor, e sua família esteja sendo guardada pela mão do Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Passando aqui hoje para conversar com os irmãos a respeito do nosso mês da família. Estamos aí na reta final, porém apenas de uma data comemorativa, apenas de um mês festivo, porque o dia da família e o mês da família são todos os dias. Todos os dias nós temos que estar cada vez mais investindo na nossa família, está cada vez mais nos doando para a nossa família e verdadeiramente sendo bênção. Nós fizemos aí um mês recheado de atividades, onde tiveram vários estudos, várias reflexões, e você possa aí também estar relembrando esses estudos. Todos os estudos estão aí na nossa plataforma do WhatsApp, certo? Temos também alguns estudos no Facebook, ok? No Facebook da igreja. Se você ainda não adicionou o Facebook da igreja, adicione, e nosso departamento de mídia vai estar lá aceitando o seu convite. E vamos lá, amém? Ainda não acabamos, temos um jantar, né? Breve, o pastor Júnior vai estar trazendo uma reflexão para os nossos corações, falando também sobre família, amém? Meus irmãos, eu quero aproveitar o momento para também dizer que aquele irmão ou aquela família que estiver precisando de algo nesse momento de pandemia, a gente sabe que as coisas estão difíceis, o momento é um momento de dificuldade, de complicações financeiras, certo? E todos nós estamos sujeitos a isso. Então, você faz parte da nossa igreja, estiver precisando de algo, seja lá qualquer coisa, certo? Me procure pastor Júnior, procure alguém da liderança, alguém do corpo diaconal, e nós vamos estar aí sendo verdadeiramente reino, sendo verdadeiramente família, porque o termo família é um termo muito utilizado, porém ele tem que ser cada dia mais vivido por cada um de nós, e cada dia mais nós temos que acolher uns aos outros em ações e em fatos. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez eu reitero, qualquer coisa, entre em contato conosco, certo? Que vamos estar fazendo aí o que for possível para estar ajudando os irmãos. Amém? Meus queridos, eu queria trazer uma breve reflexão com os amados na leitura de hoje. Se encontra lá em Provérbios, capítulo 30. E eu vou me pegar a uma oração que é feita nesse capítulo. Esse capítulo, alguns autores tratam como de autoria, né, de outro escritor, sem ser Salomão. O próprio título do provérbio, ele começa assim: Palavras de Agur, filho de Jaaque, o oráculo. Então, nós talvez não tenhamos aí uma autoria de Salomão, mas temos palavras que, quando aplicadas no nosso coração desse texto, em uma oração excelente, que ele verdadeiramente ele faz uma mudança na nossa vida, se viermos a praticar tudo isso que estamos lendo. Amém? O texto que vamos ler, ele está aí em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Eu vou ler o texto todo, depois eu volto com os irmãos para a gente ir dando a destrinchada. Prometo ser o mais breve possível. Diz assim a palavra do Senhor: Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa.
Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar, e tome o teu nome, o nome de Deus, em vão. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar refletindo um pouco da tua palavra com os teus servos. Aplica essa palavra no seio da nossa família, coração de cada um dos teus santos. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos tem concedido. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado e continua conosco hoje para sempre. Amém. Meus amados, essa oração é uma oração extraordinária. É uma oração que verdadeiramente ela trata de humildade. Às vezes, Tiago fala que nós pedimos e não recebemos, Tiago 4, versículo 3, porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite. E aí, nós vemos aqui o início do texto dizendo assim: Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Nós temos que ter um cuidado muito grande dentro dos nossos lares e no contexto de que nós vivemos, de família e de sociedade, com a vaidade. A vaidade, ela é um cuidado exagerado. Às vezes a pessoa pensa que é apenas com uma aparência, mas a etimologia da palavra, indo a fundo nessa palavra, é uma necessidade de se vangloriar, é uma necessidade de ostentar. Então, o que a palavra está dizendo é que afasta, Senhor, de mim essa necessidade de estar enaltecendo o meu ego. E nas nossas famílias, isso tem que ter um cuidado, tem que se ter um cuidado muito grande, porque por vezes o pai ou a mãe, ele tende-se a querer se valorizar além dos demais da sua casa. Por vezes o homem, ele quer se valorizar e se vangloriar mais do que a sua esposa. A sua esposa não tem voz, nem tem vez dentro da sua casa. A sua esposa é um ditado que tem aí que é show galinha e cala a boca menino. E não é bem isso. Nós temos que estar utilizando a Bíblia e a palavra de Deus para estarmos trabalhando dentro do nosso lar. Porque a palavra de Deus diz para o homem, e o homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja morrendo por ela. Cristo amou a igreja se doando por ela. Cristo amou a igreja suando gotas de sangue por ela. Então, essa foi a forma que Cristo amou a cada um de nós. Então, nós temos que estar tirando esse desejo dos nossos corações e essa necessidade de estar no holofote. Na minha casa, não. Na minha casa, quem faz sou eu. Na minha casa, quem manda sou eu. Na minha casa, a palavra é essa. Aqui escreveu, não leu, já sabe, viu? O bicho pega. Não, meu irmão. Isso aí, Provérbios, que lemos também o capítulo 6 e os versículos 16. A palavra de Deus diz que há 6 almas, há seis coisas que o Senhor odeia, ou ele diz que o Senhor não gosta, e a 7ª sua alma abomina. E as 2 primeiras situações, a palavra fala dos olhos altivos, e a 2ª, a língua mentirosa. Então a Bíblia toda ela está tratando sobre isso.
é eu tratar a minha família com desdém, é eu achar que só eu sei dentro da minha casa, só eu posso dentro da minha casa, minha esposa não pode nada, os meus filhos não podem nada, só eu sei fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, não vai dar certo. Se a minha esposa fizer, vai dar errado. E não é assim que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a sermos humildes, pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Eu dizer que eu não consigo nada, eu não sei nada, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, tem que vir do Senhor. Que o nome dele cresça e o meu nome diminua. Em segundo momento, a palavra também fala sobre a língua mentirosa. A palavra mentirosa. Que Deus afaste esse espírito de mentira que só provém do diabo dentro dos nossos lares. E cada dia mais nós sejamos sinceros uns com os outros, e não confunda sinceridade com brutalidade, com arrogância, porque às vezes a pessoa diz, eu o que tenho que dizer eu digo na cara, e não é bem assim, meu irmão, não é bem assim, certo? Porque as palavras, elas podem ferir mais do que qualquer ação, certo? Nós vemos aí que às vezes uma canetada ela fere mais do que palavras. Nós vemos aí no nosso contexto político que um político daquele ele mata muito mais gente através de uma assinatura do que os traficantes lá no morro desse aí, de qualquer favela, na Rocinha, em qualquer canto, certo? Então o que ele está dizendo é que nós sejamos sinceros a ponto de dizer, minha esposa, meu filho, olha, eu estou com uma dificuldade, eu não estou conseguindo resolver essa situação, vamos aqui, vamos orar, vamos estar junto. Eu não estar com mentiras, eu não estar escondendo algo da minha esposa ou do meu esposo. Geralmente a gente escuta muito falar em problemas com cartão de crédito, não é verdade? Às vezes a esposa ou o esposo bota para gastar no cartão de crédito, esconde isso, não fala a verdade, e a mentira, a gente sabe aí que tem os ditados que dizem que ela tem perna curta, né? E é descoberto. Às vezes chega uma fatura e a pessoa não sabe, às vezes está devendo e aí alguém foi lá para tentar abrir um crediário, nem sei se tem crediário mais, fazer alguma coisa assim, e aí o nome tá sujo, alguma coisa do tipo. Que a mentira seja extinguida dentro do nosso lar. Que nós venhamos a tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos com a verdade. Certo? Por mais que essa verdade ela venha a, como eu posso dizer, doer, não, porque se a verdade ela for bem dita, ela for bem trabalhada, porque como eu disse, às vezes a gente não diz a verdade, a gente esmurra a verdade, certo? Então a verdade ela tem de ser uma bênção, ok? Então, nós vemos aí esses dois primeiros tópicos, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Isso é um sinônimo de um coração contrito e quebrantado. Isso é um sinônimo de um coração humilde. Aquela pessoa que diz, eu não consigo, sozinho eu não vou. Nós vemos lá a palavra no contexto de Gideão, ao qual Deus diz a Gideão, vai lá Gideão, nessa tua força, continua aí firme e forte nessa tua pegada. Aí Gideão olhou assim e disse, eu não vou não. Seu senhor, não vou não, viu? Vou não. Então que esse sentimento ele esteja também conosco, e nós venhamos a dizer, sozinho eu não vou, sozinho eu não faço, eu só vou se Deus estiver comigo. Amém? E aí ele continua dizendo que não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Veja que a oração desse servo, ela não tem... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Esse negócio de tecnologia é bronca.
A oração desse servo, ela não tem nenhum caráter ganancioso. Ela não tem nenhum caráter de grandeza. Como ele disse lá em cima, de vaidade. Ele não quer nem ser rico, mas também ele não quer não ser pobre. E ele diz o porquê lá embaixo. Ele pede apenas o de costume, ele pede apenas o necessário, ele pede apenas o que vamos ver lá em Mateus, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, que ele diz que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não pede o pão nosso da semana que vem, ele não pede o pão nosso do mês que vem, ele pede o pão de cada dia. Porque a experiência com Deus, ela é diária, a experiência com Deus, ela é contínua. O tempo de Deus, ele é presente. O povo no deserto, ele não entendia isso. Caía o maná todos os dias e aí Deus dizia, não guarde, porque amanhã também vai ter. Mas aí o povo incrédulo, ele pegava e guardava. Quando era no outro dia, estava tudo estragado, estava tudo podre. Então, ele está dizendo aqui que ele quer ter o suficiente. Para quê? Para que se ele tiver muito, ele não venha se esquecer de Deus. Ou tratar Deus levianamente, ou tratar Deus como um simples amuleto, porque às vezes quando as coisas estão extraordinariamente bem, a gente tende a dois extremos: ou nos esquecermos de Deus, ou tratarmos Deus como qualquer coisa. Quando as coisas estão muito bem, eu estou lá no culto, eu estou lá nas situações, eu estou lá, mas aquilo não está fazendo diferença na minha vida. Aquilo não está refletindo. Eu não estou... quando eu estou muito bem, às vezes eu estou no culto preocupado porque o som está muito alto. Quando eu estou muito bem, às vezes eu estou no culto preocupado porque o pregador errou uma palavra. Porque o pregador errou um versículo. Era Lucas 10, ele falou Mateus 10. E aí você sabe que ele errou ali, você sabe que aquilo foi um equívoco, mas fica, tá vendo? Ela não podia errar. Ou aí a pessoa faz um comentário e aí, não, isso não pode. Então, às vezes quando estamos na bênção, né, nós passamos a negligenciar algumas coisas. Mas também tem um contraponto, que ele diz que empobrecido ele não venha a furtar, ele não venha a levantar o nome de Deus em vão, ele não venha a dizer, onde está Deus? Onde está esse Deus que eu servi por tanto tempo? Onde está esse Deus que eu estava nos domingos no culto, estava nos cultos de oração, estava dando as minhas ofertas, contribuindo com missão, estava dando o meu dízimo? Onde está esse Deus? Será que esse Deus verdadeiramente existe? Então nós fazemos um extremo, tanto com a riqueza quanto com a pobreza. Então, por isso que essa oração é uma oração simples e eficaz, porque eu estou rasgando o meu ser, rasgando as minhas vestes, como símbolo de humildade, de humilhação, não perante o homem, mas perante a Deus. E isso dentro da nossa família tem que ser constante. Eu tenho que dizer à minha filha, os meus filhos, dizer a minha esposa, dizer ao meu esposo que nós temos que ter o suficiente para sobreviver e viver bem com Deus. Se pudermos ter muito, amém. Mas se não pudermos ter muito, amém também. Se tiver um queijo do reino para a gente tirar a manga jogando ele, amém. Mas se só tiver feijão, água e sal, amém também.
porque esse é verdadeiramente o sentimento que o servo de Deus ele tem que ter. Ele tem que saber que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja nada, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque ainda eu estou podendo falar, porque ainda eu estou podendo caminhar, porque ainda eu estou podendo respirar. Você já agradeceu a Deus hoje por esse ar que você respira? Porque tem muitas pessoas nesse momento que não estão conseguindo respirar, estão tendo que colocar respiradores artificiais para poder puxar esse ar que Deus nos dá de graça, meu irmão. Creia que temos que estar gratos, humildes de coração, dizendo que eu não sei, eu não posso, sem o Senhor eu não vou. Só assim, meus irmãos, a nossa família ela vai estar verdadeiramente vivendo, mais uma vez repito, vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. E para que essas coisas estejam abundantes dentro dos nossos lares, nós precisamos estar andando nos preceitos do Senhor. Nós precisamos estar sendo guiados por essa bússola que se chama as Sagradas Escrituras, por esse manual do livro de Provérbios, um manual, como eu já falei em outros vídeos, um manual moral e ético, um código de moralidade e de ética que nós precisamos seguir. Amém, meu irmão? Então que essa oração ela esteja no meu coração, a começar de mim, que essa aplicação ela seja feita na minha casa, porque esta palavra veio primeiro a mim. Às vezes as pessoas que estão proferindo a palavra de Deus, elas se esquecem que a palavra vem primeiro para ela. Então qualquer pregação, qualquer estudo, qualquer oração, qualquer coisa que eu relate do reino de Deus para outrem, isto serve para mim. Deus está falando comigo. Então, em que eu tenho que pedir a Deus que a minha vaidade ela se extingua, que eu fale mais a verdade, que eu venha pedir não riqueza, certo? Mas também que eu não venha a querer fazer voto de pobreza, mas que eu saiba que se Deus está na minha casa, eu sou mais do que vencedor. Eu posso passar nudez, eu posso ter fartura, eu posso ter escassez, eu posso estar vestido ou não, mas eu posso todas as coisas, não porque eu sou bom, não porque a minha família é boa, não porque o governador é bom, não porque o prefeito, o presidente ou quem quer que seja. Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Entendeu, meu irmão? Então, esse tem que ser o pensamento do servo de Deus. Esse tem que ser o viver daquele servo e daquela família que busca cada vez mais estar vivendo o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te cubra de graça, de misericórdia. Não se esqueça que você não está só. Deus está contigo e Deus está usando pessoas para estar lhe ajudando. Então, qualquer coisa, me procure Pastor Júnior, corpo diaconal, alguém da liderança, e aí vamos estar ajudando e sendo bênção na sua vida. Amém? Oremos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra que veio ao meu coração primeiro, Pai, para que se fazer morada em mim e ao qual o Senhor transmitiu para os teus servos, Pai. E cada vez mais dentro dos nossos lares nós venhamos a ser cada dia mais humildes, Pai. E cada vez mais nós tenhamos abandonado a mentira e venhamos a nos contentar, Pai,
com tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai, seja abundância ou seja em escassez, Deus. Muito obrigado pela vida do teu servo que está escutando essa mensagem neste momento, Pai. Tem misericórdia dos enfermos que estão pelo mundo afora, assim também como as famílias enlutadas, Pai. E continua nos dando uma semana abençoada. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e Deus abençoe.